Neste episódio, nós conheceremos um castelo, uma obra monumental enfincada em pleno sertão pernambucano. É o Castelo Reino Encantado. Foi construído pelo empresário da cidade de São José de Belmonte com recursos próprios, amigo há 20 anos de Ariano Suassuna. Eles se conheceram, Clécio partilhou do sonho de construir o castelo em homenagem ao movimento fundado por Ariano Suassuna, um movimento que mistura o barroco e o nordestinismo, e dali do Nordeste para o mundo. Nas entrevistas que gravei com Clécio no Castelo Armorial, tive o privilégio de ele mesmo abrir as portas daquela obra monumental para que nós pudéssemos conhecer por dentro. Você vai ver que Ariano Suassuna foi de extrema importância e, como disse o próprio empresário Clécio Novaes Barros, o castelo materializa, ou seja, tira da literatura o movimento armorial e o cristaliza por intermédio da arquitetura. Nós conheceremos as 12 salas de aula. Se em homenagem aos 12 apóstolos, eu não sei. O fato é que Ariano Suassuna insistiu com o fundador do castelo para que ele construísse 12 salas de aula e que, se possível, pudesse ministrar aulas para as crianças carentes. Além disso, Clécio vai nos mostrar parte de um dos maiores acervos brasileiros sobre o escritor Ariano Suassuna. E, por fim, no terceiro andar do castelo, vai nos mostrar a réplica de cidades pequenas, de traços importantes das cidades nordestinas da década de 30. Você vai se encantar no Castelo Reino Encantado. Pareceu um trocadilho? E é mesmo. Você quer me seguir? Vamos juntos! Vamos entrar no castelo com seu idealizador e construtor, Clécio Novaes Barros. Obrigado, Clécio, por abrir as portas. É o Castelo Armorial, o castelo mítico poético tirado da literatura para a arquitetura. Esse castelo foi idealizado desde 2002. A gente foi para o Rio de Janeiro, uma apresentação em homenagem a Ariano Suassuna, na Marquês de Sapucaí, e quando a gente retornou ao Recife, Ariano me chamou na casa dele, e aí a gente começou a debater sobre a questão do movimento armorial. Aí ele me falou na época que já existia tudo sobre o armorial, menos uma arquitetura armorial. Foi aí que eu falei para ele que ia criar uma arquitetura armorial. Eu não sabia como, né? Porque assim, nem entender a fundo o que era o armorial eu sabia, mas aí eu procurei estudar, pegar o livro de Carlos Newton Júnior, pegar outros livros e tentar entender o que era o armorial para tentar... E o que é o armorial? Segundo a que conclusão o amigo chegou? Segundo Carlos Newton Júnior, o entendimento dele é o armorial vem do medieval, passa pelo barroco e é o popular sertanejo com erudito. Então, dentro desse contexto do popular sertanejo com erudito, foi que eu pude me aprofundar e tentar criar essa arquitetura valorizando os nossos elementos. Então, essa parede, por exemplo, então a gente vem do ciclo do barroco ao ciclo do couro. Então, tomando como base a nossa cultura. Candelabro, eu podia botar uma coisa bela com cristais ou alguma coisa, mas não é o caso. Aqui é sempre desse mesmo contexto, do ciclo do barroco ao ciclo do couro. Com todos os elementos aqui, as iluminagravuras de Ariano Suassuna, da década de 80 e 90, tudo. O primeiro andar é as xilogravuras dos Borges, e cada andar tem uma representação, um significado, e tudo dentro desse contexto que é a nossa cultura. E quanto tem de Ariano Suassuna? Primeiro, quanto tem de você aqui? Se você chegou a trabalhar, meter a mão na massa, foi, você... Então, de 2002 a 2007,
Eu apenas botei no papel, fui colocando o que seria, combinando com o Ariano os elementos, o que ele achava que não deveria botar. Ele vinha para cá, inspecionava e tudo. Então, quando foi em 2007, em junho de 2007, eu comecei, eu já tinha comprado o terreno, já tinha escolhido, não era um terreno adequado para a minha planta, mas aí foi o espaço que eu encontrei. Então é o seguinte, em 2007 eu comecei a edificar, e aí passei 10 anos, até 2017 construindo, e tá por aí, mais ou menos como era para ser, né? E de Ariano, quanto tem aqui em termos de envolvimento pessoal? Não, ele pegou o que ele tinha, peças, e que pôde ajudar, ele ajudou, livros e objetos, ele doou para o acervo, ele abraçou a causa, né? Até surpreendeu ele, porque ele achou que não seria possível, assim, né? Eu construí esse castelo na forma que ele é hoje. Ele até duvidou um pouco, mas está aí, né? Um castelo armorial. É verdade ou mito que você, na infância, já tinha paixão por construir castelos aqui em São José de Belmonte, castelos de brinquedo? Eu quando menino, tem essa montanha aqui atrás, eu tinha dito, falei com o dono da terra que, assim, eu comprei ao neto dele, essa terra aqui, mas eu tinha falado para o seu Delmiro, que era o proprietário dessas terras, eu tinha dito a ele, olha, quando eu crescer, eu vou comprar esse terreno ao senhor e vou construir um castelo. Ele está certo, meu filho, eu vou lhe vender. Aí, assim, o tempo passou, né? E realmente eu comprei. Que idade você tinha quando ele lhe disse, meu filho, eu vou lhe vender as terras? Eu tinha 12 para 13 anos, 12 anos. Você já era um sonhador, meu amigo, e um grande idealizador. Eu ia comprar, eu digo, vou comprar esse terreno, seu amigo. Esse terreno aqui mais alto, eu vou em cima, vou fazer um castelo. Eu já dizia que ia construir, né? Mas assim, eu não tinha em mente o que era um castelo armorial, nem o que era o armorial, não tinha contato com o Ariano. O Ariano já veio bem após visitar Belmonte, convidado, porque a gente fazia aqui uma cavalgada pela do Rei. O Ariano abraçou a causa e a festa hoje é o que é, devido à influência de Ariano. Como foi que vocês se conheceram, Clécio? A gente fazia essa cavalgada em Belmonte, cavalgada pela do Reino, e a gente achou por bem convidar Ariano para o evento. E ele achou que deveria vir. Então, quando ele veio, ele se apaixonou pelo negócio. Ele acrescentou a cavalhada, aí o rezado e outras coisas mais. E a festa foi crescendo pela influência de Ariano. Ele trazia a família toda, a gente ficou amigo dele. Eu morando no Recife, já fui morar no Recife para estudar. E Ariano, o elo que tinha entre Belmonte e Recife, era eu que estava lá. Então, eu fiquei amigo dele, convivi durante 20 anos, tinha muito que aprender com ele, muito mais do que ele comigo, porque eu não teria o que oferecer a ele, mas ele achou algo em comum, porque ele 40 anos mais velho do que eu, mas a gente tinha algo em comum. Tudo que eu gostava, ele gostava também, então a gente criou uma afinidade. Clécio, dá para perceber que o castelo se tornou um monumento para a cidade, eu diria para o Brasil, e há pouco em alguns depoimentos eu diria para o mundo, porque poucas pessoas, poucos seres humanos são capazes de sonhar tão alto e realizar o sonho. Sonhar alto, qualquer um consegue. Está dentro como você se sente ao ter realizado uma obra de tamanha envergadura para o Brasil, para a cidade de Belmonte, São José do Belmonte? Não, assim, eu sinto como um dever cumprido, mas a pena que os políticos não entendem o que é a cultura, não devem entender, porque também não é obrigação deles, porque todo gestor e todo esse sertão, ele não tem obrigação social com ninguém, porque todo ele que ocupou o cargo foi comprado, porque você só se elege se tiver dinheiro para comprar a população. Então, assim, eu mesmo, se eu fosse político, eu também não teria a obrigação social com o seu ninguém. E por isso que eu não cobro nada de ninguém. Se eu tivesse que cobrar ao eleitor que cria vergonha na cara e aprenda a votar. Mas aí não é a minha obrigação a fazer isso. Eu acho que todo gestor está cumprindo com a obrigação dele, que é virar as costas para a cultura. E está muito bem, eu acho correto.
Isso significa que você não tem nenhum subsídio público para manter a obra. Eu estou tentando ver se algum político bota a mão na consciência e diga assim, vou isentar o IPTU, porque pelo trabalho que ele fez para o município, que não tira nada de mim, né? Porque aqui, desde a CELP, eu tive que afastar a fiação, ele botou no meu pescoço, o CREA veio aqui, pela estrutura que eu acrescentei, não botando uma pilastra no meio, mas eu calculei certinho, eu levei uma multa do CREA. Então, assim, todos os órgãos possíveis para tirar de mim, ele tirou. Mas é isso, é o papel de órgãos públicos, é tirar de quem trabalha, né? Então é isso. Então eu tenho consciência disso. E também eu não me abalo por isso. Eu estou diante de um grande sonhador, mas acima de tudo idealizador. Clécio Novaes Barros, autor, idealizador, construtor com seus próprios recursos do Castelo Armorial, Reino Encantado, aqui na cidade de São José de Belmonte. Por isso eu o presenteei com o meu livro, Obstinação, o lema dos que vencem. Porque só uma pessoa obstinada que confunde os próprios sonhos com a vida é capaz de iniciar e terminar um projeto como esse que Clécio fez. Castelo Armorial, que deveria ser visitado por todo brasileiro. E aqui eu quero reforçar as próprias palavras dele, deveria ter isenção de todas as taxas e tributos por parte do governo municipal e estadual, porque é um patrimônio da cultura não somente de São José de Belmonte. Agora eu posso dizer, tendo visitado, conhecendo a obra, é um patrimônio da cultura brasileira e do mundo. Aqui temos também um relicário de Padre Cícero. Essa estátua foi a primeira estátua a ser confeccionada em homenagem ao Padre Cícero. O Padre Cícero aqui tem uma relevância muito importante nessa região, porque ele foi um deputado muito influente, ele fez a diferença, tem as brigas de família nessa região, quem apassivava era ele. Então, na década de 30, ele teve um papel importante também, e é isso, assim, eu procurei pegar os elementos, a estátua do Padre Cícero, a foto aos 60 anos, aquela foto polêmica de Padre Cícero aos 4 anos, que é uma farsa, né? Foi provado que é uma farsa, mas é original, isso é original. E eu digo que é uma farsa porque na época que ele era menino, com 4 anos, não existia papel, as fotos eram em Flandre, então isso é uma farsa. O álbum do Padre Cícero também. O bom de registrar farsa é que você dá a real noção do que é verdadeiro, né? Porque a política e a farsa, ela vem no mesmo trilho. Andam né? juntas. Então, esse álbum aqui, a construção do Juazeiro, aí não pode manipular ele, porque ele está antigo, mas aqui eu tenho uma cópia de todas as páginas mostrando a construção de Juazeiro, cada ponto. Então é isso. E lá em cima a gente vai ver a sala de aula. No projeto inicial eu não botei sala de aula, mas a Ariana insistiu tanto, disse que uma área como essa deveria ter sala de aula para poder justificar o tamanho do prédio. E aí eu discordei, que eu queria salões livres para exposição. E ficou nesse embate entre a ideia de Ariana e a minha, mas aí no final eu terminei cedendo e tive que refazer e botar 12 salas de aula. Aí eu tive que fazer em gesso e bordar ela para compor. As salas são simbólicas? Cada sala temática. Mas já houve algum... me propôs. Houve alguma oficina? Você já promoveu? Teve várias aqui, muitas oficinas. Você realmente conseguiu captar a imagem do armorial, porque você mistura símbolos europeus, inclusive do gótico, sempre com a imagem nossa. Cavalgadas, essa aqui, isso é na década de 10, 1910, as cavalgadas ainda já era comum aqui. Meu bisavô fazia essas cavalgadas mais religiosas, porque tudo tinha um intuito religioso nas festividades. Né? Esses bacamartes presos na parede, amigo. Essa imagem do cangaço aqui, que tanto fascina na história do Brasil. A gente aqui tem um grupo de bacamarteiro, a gente resgatou essa cultura e antigamente era só pegar o bacamarte e atirar, hoje não, hoje a gente tem que pegar as armas, certificar no exército, a pólvora tem que comprar no exército,
Então é tudo documentado. Então a gente tem um grupo hoje de bacamarteiros, são em torno de 43 bacamarteiros. A gente apresenta nas festividades religiosas e festivas do município, tudo a gente está apresentando. Com salva de tiro e tudo, né? Tudo, fardamento, tudo certinho. E isso com uma certa vinculação histórica, romântica, satírica ao próprio movimento do cangaço. Porque a gente não nega o fato, é isso mesmo? O cangaço não é uma coisa que a pessoa tem que louvar. Sim. Não. É assim, era um grupo de bandidos. Sim. Que era para matar, roubar e estuprar, né? Sim. De início aqui, o primeiro grupo era o grupo de Antônio Silvino, que era advogado da Engazeira, que a coisa assim, não era bem esse intuito. Era briga de família, então foi debelado. Então já aqui nessa região, entre Serra Talhada e Belmonte, criou o grupo de Sebastião Pereira e Luiz Padre, que até em 1922, o que aconteceu? Lampião, que era um dos cangaceiros de Sebastião, assumiu e passou a incrementar o que seria o cangaço na bandidagem realmente, porque antes era briga de família, que aqui era Pereira com Carvalho. Então o que acontece? Quando Lampião entrou, que ele já entrou para vingar entre a briga de Nogueira com Ferreira, ele acrescentou em matar, roubar e estrupar. Se isso for alguma coisa de heroísmo, eu desconheço, né? Porque matar, roubar e estrupar é coisa de muita gente. É coisa de bandido mesmo, como você disse. Mas aí conseguiram levar essa coisa do chachado, essa coisa da cultura, e ficou interessante, né? Assim, criou o cangaço como uma coisa cultural, e valeu a pena, né? Aqui acompanhando essas imagens de Ariano Suassuna. Ó, cada foto dessa aqui você colheu pessoalmente de Ariano? Frase dele. Nós estamos subindo uma escada aqui, ó, degrau por degrau, e em cada um deles, simbolicamente, você tem uma frase de Ariano. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. É tanta qualidade que exigem para dar emprego que não conheço. Um patrão com condições de ser empregado, não conheço. O homem nasceu para a imortalidade, a morte foi um acidente de percurso. E aqui, vou focar na última. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Aqui no primeiro andar, né, fiz essa área que é a área de buffet e bar, né? Agora aqui, esse vão, primeira mão era um vão livre, mas a Ariane insistiu tanto que eu acabei criando essa área com sala de aula. Era a área aberta, aí eu fechei tudo com gesso e pelo menos fiz os corpos dele. E era sala de aula nesse estilo. Vamos entrar na sala de aula. Ô Clécio, eu que sou professor, lecionei por 20 anos da minha vida. A gente que sabe o valor da educação. São 12 salas nesse estilo. E no primeiro e no segundo andar. São 6 salas no primeiro e 6 no segundo. Aqui eu tenho a Lei Áurea, que era para libertar os escravos dessa região. 13 de maio de 1888, cada coronel que tinha na região, ele recebia essa carta para libertar. Mas aqui não tinha senzala nem nada, as pessoas já trabalhavam, não fez muita diferença, continua sendo escravizado até hoje, né? O negro está até hoje escravizado, então é um papel apenas histórico, e é isso, né? Vamos subir para o terceiro andar agora, Clécio? É isso? Gente, tem segundo andar, né? Segundo andar, tem material histórico farto aqui no castelo. Que beleza. Os cordéis, né? Olha aqui que beleza. Cordelismo.
Uma literatura, uma arte que sobrevive há mais de 800 anos, começada em Portugal pelos trovadores, que usavam as historinhas para divertir os analfabetos, uma população de mais de 94% de analfabetos, lá pelo século 12 e 13, e eles penduravam os livretinhos nas cordas, daí vem o nome Cordéis. Chegamos ao segundo andar. Eu fiz aqui essa praça também no mesmo tema, com a indumentária do vaqueiro. Aqui o que? O gibão? O gibão. Aqui o chapéu de couro. Peneira. E essa peça aqui é o quê? É o peitoral. Ah, o peitoral, para proteger o cabo de quê? Dos espinhos. Dos espinhos da caatinga, né? A calça, como chama? Perneira. A perneira. Aqui a sela, né? O arreio? Também uma coisa. Essa peça foi a Ariane que deu. Qual peça? Essa aí. Gente, essa peça aqui foi doada diretamente por Ariano ao Clécio, para fazer parte do acervo do castelo. E a cela também, essa também a Ariane doou pra cá, né? Muita coisa a Ariane doou. Ela tem aqui gravado Caetano, né? Essa aqui o proprietário devia ter bastante ciúme. E aqui? Ah, Coisa da exposição que teve no Rio de Janeiro, já que vai pra lá, voltou pra lá pra Taperoá, e de Taperoá veio pra cá. e aqui? Esse saco especial para carregar o quê? Então foi pra botar as comidas e fazer as viagens. No seu alforje de caçador, é isso que Zé Ramalho se referia. Aqui. Dava para carregar líquido aqui dentro também? Gente, segundo andar estilizado, todo o castelo estilizado, com base no armorialismo. As fotos do cangaço, essa foto é original do criador do cangaço aqui, Luiz Padre. Essa foto é original. Essa é Ele criador do cangaço aqui na região de Belmonte? Foi. São José do Belmonte. Foi, é o tal do Luiz Padre, Sebastião Pereira e Luiz Padre, né? Os dois foram os criadores. Foi daqui, né? Uma briga de Pereira com Carvalho, iniciou com eles. Certo. Depois entrou o Lampião e aí avacalhou. Onde é que está a primeira foto que você colocou aqui? Onde o Lampião entra para avacalhar o cangaço? Ele entrou em 22. E cadê ele aqui nesse mural? Tá aqui em vários pontos aqui, ele, o irmão. Aí aqui essa foto aqui é original também, foi a reunião dos prefeitos, políticos e comando militar para ver o que podia fazer contra esses bandidos, né? Sim. E esse cabra segurando esse bacamarte aqui, quem é? É daqui também, da região, porque muita gente decidiu se dar volante. Esse aqui é minha família, vovô era esse aqui, os irmãos, é foto original também, que eu peguei no álbum da família. Todo mundo virou volante. O vovô era o caçula, tinha 16 anos, que o vovô era de 1908, era o caçula. Aí o vovô entrou também. Quanto tempo você levou para construir esse acervo, para reunir esse acervo, Eu estava fazendo o acervo. E também aqui é vovô e os irmãos. Vovô, tia Eutrópio, tia Olímpio, tia Zequinca, tia Euclides. Eu só convivi com esses dois, né? Cuidei de vovô até ele falecer, que ele era o caçula. E tia Zequinca morreu lá em Serra Talhada, né? Todo morreu de velho. Esses aqui não morreram matados, não. Morreram tudo de velho. Morreu primos, assim, que estavam no grupo, mas esses 5 aqui morreram de velho aqui. E você chegou a conviver Com o vovô, né? E Zé Quinca, só esses dois eu convivi também com o tio Raimundo. Tio Raimundo, esse aqui era do Nogueira. Para o pessoal que está nos vendo, Clécio, o que era um volante? Todos eles se candidatavam a volante. Porque a polícia em si ficava nas cidades, a volante é porque ele estava de cidade em cidade atrás do cangaço. Eles foram ser volante. Então a volância tinha a ver com o próprio movimento de estar encaminhado em perseguição ao bandido Lampião. Era. Depois, aí quando o Lampião morreu em 38, lá em Alagoas, aí eles passaram a sentar a praça. Sentar a praça porque já estava, né, definido. Alguns não quiseram, outros sim. Meu avô decidiu largar a farda, né? Sim. Varanda, que é a questão mais assim estética, né? Porque como eu botei o candelabro para cá, essa abertura é uma coisa mais estética. E continuando com as filogravuras dos bolos para ornamentar
paredes, aqui são as xilogravuras mesmo, né? As matrizes. Quem eram os Borges? J. Borges e mais o irmão dele, Severino, o J. Borges era cordelista. Então, como cordelista, ele tinha que fazer o carimbo para ilustrar seus cordéis. E aí foi fazendo maior para ilustrar as paredes. Essa biblioteca aqui, você tem... Uma parte variante também que doou, né? Esse livro aqui tem 500 anos, né? A Bíblia Satânica. Aí, The Satanic Bible, para vocês que estão em francês, porque as gráficas não tinha aqui, né? Então, esse livro, Química, Física e Biologia, como a igreja não permitia o conhecimento, tudo que era relativo ao conhecimento era satânico. Qual é a data do livro, de impressão? Você se recorda? Não estou lembrando, recordo não. O fato que você disse bem, é como o catolicismo medieval, ele proibia tudo que dissesse respeito ao antropocentrismo, ao racionalismo. Foi preciso o iluminismo, a renascença, para o homem começar. É o que se prega hoje. Quanto mais as pessoas procurarem não estudar, é melhor para os políticos. Então, assim, de uma forma mais amena, ainda se prega hoje a mesma coisa. É verdade. É a mesma coisa. É verdade. Quer dizer que a maioria dos livros doados por Ariano Suassuna. Foi. Aqui é a biblioteca, aqui é mais sala de aula, tem mais... Capacidade para quantos alunos? 12 alunos? 35 alunos. Aqui é o primeiro livro sobre o cangaço, o Factor do Cangaço, de Manuel Cândido. E como você conseguiu esse livro? Comprando. E aqui é a biblioteca do cangaço, para cá, e aqui é a biblioteca dos livros do Armorial. Você, em algum momento, já recebeu historiadores tentando... Já, bastante. Essa peça aqui eu que faço aqui mesmo. É uma peça feita de couro. Esse punhal aqui era de sangria, que o da Volante usava para fazer a sangria. Esse era de vovô. E ele é original? Era de vovô. Esses aqui são livros de Ariano, né? A primeira edição. A primeira... Foi presente de Ariano Suassuna para você, não? Eu comprei esse livro. Primeira edição do Romance da Pedra do Reino e Príncipe do Sangue do Vai e Volta, gente. Que privilégio. Olha aqui, ó. Suassuna, depois... Romance da Pedra do Reino. Sempre as primeiras edições, né? O quinto aqui foi levado, né? As pessoas... Levado como? Furtaram? Levado porque isso é normal. Isso, no Brasil é normal essa coisa. Mas aí pelo menos levaram o mais novo, que eu vou lá na livraria, compro outro e boto, é mais fácil, né? Quer dizer que ruim se levasse o... Eu vou sorrir satiricamente, ironicamente, porque é assim no Brasil. As pessoas vêm a um monumento público e ao invés de contribuir para ele, ainda furtam. Tá aqui, ó. Valdir, você tem uma série de títulos. Você é membro do Instituto Histórico. Descreva o nome, por favor. Bom, eu sou começando aqui de São José do Belmonte, né? Eu sou membro da Associação Cultural Pedra do Reino, sou membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, aqui da região, e sou membro do Centro de Estudo de História Municipal da FIDEM, que é em Recife, certo? E sócio também da Academia Brasileira de Artes e Letras do Cangaço. Eu estou vendo um espelho aqui e um dizer aqui, ó, imagem de um indivíduo da espécie Homo sapiens que destrói o planeta. Ô, Edísio, vamos terminar aqui simbolizando, não nós que preservamos, mas protestando contra aqueles que destroem, nos olhando no espelho. Ô, Valdir, você vem para cá, meu irmão, olha aqui, ó. E cada um faz a sua parte. Você sabe que outro dia eu falava com um amigo meu, fundador de uns jornais, e eu disse para ele, rapaz, o Homo sapiens é a bênção e a maldição do planeta. Ele disse, não vejo bênção nenhuma, só enxerga com maldição porque ele destrói tudo. Nós não, nós que estamos aparecendo aí não, mas somos espécie de Homo sapiens e deixamos essa mensagem.
preserve sua própria casa. Um abraço. Em 1971, eu tive a oportunidade de, uma das minhas viagens lá no Recife, de férias, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento da propaganda do lançamento do livro do Romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Né? Nessa época eu já era um grande interessado e curioso sobre a história da Pedra do Reino, porque Belmonte, a bandeira do município, ela tem a efígie da Pedra do Reino, né? E essa bandeira foi criada em 1967. A cidade sempre esteve envolvida com a questão da história da Pedra do Reino. Só que naquela época existia um preconceito, né? Existia um medo, né? Em decorrência das tragédias que aconteceram e que a Pedra do Reino também tinha sido amaldiçoada. Bom, voltando para a questão de Ariano Suassuna, bom, em 1971 houve o lançamento do romance. E a partir daí, as pessoas começaram ficaram mais curiosas, né? Em relação a isso, porque, de qualquer forma, o nome de Belmonte começou a aparecer. O tempo passou, né? Criamos a cavalgada, até com o objetivo de se resgatar a cultura local. Quando o Clécio teve a ideia de construir esse castelo... Isso foi lá por 2002 ou 2007? Foi 2002 ou 2005. 2002, o Clécio disse isso. 2002. Então, a partir daí, né, nesse período, ele começou a nos consultar. Ele me consultava, ele consultava Ariano, né? Então, cada um falava as suas sugestões, mas eu digo, né, que ele nos escutou muito, mas ele fez da forma da própria leitura que ele teve do armorial. Você acha que com as sugestões que dava para construir o castelo armorial, ele de alguma forma queria materializar as letras que havia posto no papel sobre o armorial? Sim, de certo modo sim. Ele materializou, né, isso, né? Materializou as letras do papel, materializou o sonho para firmar que a Pedra do Reino é de Belmonte. Então nós criamos a cavalgada. Então, isso aí, nós agradecemos ao irmão de Edísio, que foi ele que teve a ideia de fazer uma cavalgada. Então a cavalgada ela foi organizada em 1993, só que, né, eu tive a ideia assim da gente dar uma roupagem à cavalgada. Mas antes de dar roupagem à cavalgada, o que deveríamos fazer era envolver Ariano Suassuna nessa cavalgada. Então, quando foi a partir da terceira cavalgada, nós envolvemos Ariano, né, e ele começou a participar ativamente, né? Ele se viu dentro do romance dele, dentro da obra dele e dentro do universo armorial, né? Foi uma coisa assim, um casamento perfeito, né? Bom, aí a partir daí, né, a cavalgada começou a acontecer, ficou estabelecido que esse evento aconteceria no último final de semana de maio, como até hoje, né? Nós temos esse grande evento aqui da região e de Pernambuco até, né? Porque ela já consta até no calendário turístico. Então, tudo em volta de quê? Da Pedra do Reino. A Pedra do Reino envolve tudo isso. E foi a partir dessa simbologia da Pedra do Reino, e dentro do movimento cultural nós resgatamos uma tradição que nós temos aqui também muito antiga, que é uma tradição ibérica, que é a cavalhada, que ela está inserida dentro do próprio contexto da Pedra do Reino, na luta de Moura e Cristão, que você pode ver aqui dentro desse castelo, isso está bem presente, né? Você veja,
O castelo tem 2 torres, né? Na frente tem 2 torres aqui na parte, nessa outra parte aqui atrás. Um castelo comum, ele tem uma porta, mas nós temos 2. Porque tudo homenageia Moura e Cristão, né? As próprias pedras do reino, e existe uma dualidade nisso aqui, né? Nesse espaço. Isso aqui tem bem presente, como aqui em São José de Belmonte, você pode ver em alguns locais, essa simbologia de Moura e de Cristão, né? A lua e a cruz, que é uma tradição ibérica, né? Que está dentro também da própria simbologia armorial. Vamos para o último andar do castelo conhecer a réplica de uma cidade da década de 30, do século 20. Como era no sertão. Como era no sertão. Eu estou aqui com 3 excelentes guias. O Clécio, eu estou com Edísio e Valdir Nogueira. Vocês já conhecem, já estão vendo as imagens. Cenários. Na época não tinha banheiro, era fazer cocô, limpar com sabugo, o porco já fazia a refeição ali. É tudo bem característico. A natureza se encarregava de cada etapa, né? Aqui são cenários do cotidiano sertanejo, a casa do sertanejo, umas coisas, né? Tinha no sertão, é isso. Não tinha água, era água de cacimbão. Tudo isso assim. É como se estivesse entrando na cidade pela periferia, né? Aí vinha o ferreiro, o chiqueiro de bode que era ao lado da casa, geralmente dessa forma, coisa bem simples. Carro de farinha, né? Sapateiro. Cadê o mercado de farinha, Clécio? Tá aqui a casa de farinha. E aqui o sapateiro que não podia faltar. Não era como hoje que o cabra lasca um pedacinho do salto e já vai comprar o outro, não. Ó. O andar do Clécio é sempre apressado, e eu entendo isso. O cara que tem uma cabeça e dentro dela uma usina de ideias, não para nunca. A prefeitura. São 2 cenários. A prefeitura na cidade antiga. Ó, a réplica, como era. Aqui nós temos 2 cenários. Descreve. O TA, aqui tem o fuso, fazia a linha, o algodão, aí para tingimento, fazia rede, lençol, essas coisas. A mulher cuidava da criança e também fazia as 2 coisas, porque não tinha como deixar, ela botava o berço ao lado com a criança, então ela se virava. Então é isso. A imagem do Paderno. O Paderno é esse personagem aí, que era o rei vaqueiro do azul e do vermelho, o personagem que Ariano criou. Tem, eu acho que você. Fósseis da região. São fósseis da. São fósseis daqui da região. Já aqui essa parte de baixo são fósseis também, e aqui são martelos de índio. Pega aqui na pedra do rei. Martelos. Acho que tem um cenário aqui que você reproduziu, um enterro na cidade do interior, mas aqui é o cartório, né? Cartório. Ó. Cabaré. O cabaré não pode faltar, porque é cultural. Tá aqui a imagem do cabaré em toda a cidadezinha do interior. E aqui, botica, a botica. Era antigamente o farmacêutico, né? Aqui, Rapaz, que espetáculo, que casa de cultura vocês criaram aqui. A famosa capela da cidade, ó. Isso é parte religiosa, né? Aqui é observação importante porque tradicionalmente o sepultamento, né, os enterros, o corpo ia para a igreja, em frente à igreja, juntava a família e tirava foto, né? Era quase um evento social, né? Era, para registrar. O último adeus. E aqui é a barbearia da cidade.
Nós estamos aqui diante do pórtico, né, do pórtico armorial, que foi realizado pelo município, homenageia o mestre Ariano Suassuna. Então, o pórtico e as gravuras, né, são simbologias retiradas, as simbologias e as gravuras que foram retiradas do romance da Pedra do Reino. Então vamos chegar aqui mais adiante para poder... São as luas. E aqui nós temos aqui que compõe o pórtico a simbologia de Moura e cristão, né? O azul representando o cristão da cavalhada, né? Com a cruz, que é o símbolo da cristandade, e aqui o encarnado e as luas, que representam os mouros. É tanto que o próprio Ariano falava que a Belmonte estava inserido, né, dentro dos lugares, né, que ele gostava. Belmonte e Itaperuá, né? E ao mesmo tempo, Ariano também falava que ele tinha um sonho de quando ele morresse, ele ser sepultado aqui em Belmonte, né, lá na Pedra do Reino. Na época, a família não realizou esse desejo, mas existe um projeto de trazer os restos mortais dele lá para a Pedra do Reino. Agora, por que ele falava isso? A Pedra do Reino também é limite divisório. Ela divide 3 municípios e 2 estados. Ela divide Pernambuco da Paraíba. E lá ele ficaria ao mesmo tempo na Paraíba e Pernambuco. Como ele falava, que Pernambuco era o pai dele e a Paraíba a mãe, né, que é o estado onde ele nasceu. Dentro, né, da composição desse pórtico, né, que é a entrada de São José do Belmonte, né, nós estamos nos dirigindo para o mural Ariano Suassuna, né, que compõe aqui esse espaço. Ele é composto de gravuras que foram retiradas do romance da Pedra do Reino, de autoria do grande mestre. Todas essas gravuras, né, foram feitas pelo próprio Ariano, né? Foi ele que desenhou, né? E são gravuras armoriais. Então cada gravura dessa tem uma simbologia dentro da história do próprio romance da Pedra do Reino. Vou dar um close aqui em cada uma das gravuras. Tá aí as luas mouras e a cruz cristã. Tudo misturado a esse movimento que abrange o nordestinismo, o sertanejo, um homem que ultrapassa uma cultura que vai além de etnias. No sertanejo se condensa vida, carne, osso, coração e resistência. Por isso que Ariano acabou homenageando 12 cavaleiros, e dentre eles Euclides da Cunha, que no livro Os Grandes Sertões, com muita felicidade, chegou a dizer: o sertanejo antes de tudo um forte. Porque para resistir às intempéries da natureza, não basta ter um anal, é preciso saber navegar. E essa nau o sertanejo tem em sua alma, como uma bússola que o faz resistir à fome, à sede e ao descaso de mais de 5 séculos, esperando que o Brasil seja o país do amanhã, como vem sendo prometido, em um amanhã que nunca chega.